Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui pela primeira vez em Jaraguá, participando de mais um mês espírita que duas casas aqui promovem, não é? A Casa de Ismael e também o Centro Espírita Avaniel. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Emanuele e o Joaquim, que foram responsáveis pelo nosso convite, não é? Agradecer ao Ciron, a Beth, que estava aqui fazendo a abertura, e todos os amigos que estão aqui ajudando, não é? Na filmagem, a Giovana lá nos DVDs, enfim, todos os amigos que compõem essa grande família aqui da Semana Espírita, do Mês Espírita de Jaraguá. Agradecer a nossa querida Ivana Reis, e ao Lucas de Pádua, lá da FEEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, sempre apoiam e divulgam, né, os eventos aqui que estão sendo realizados. E a gente hoje vai falar sobre o Sermão da Montanha. Mas antes disso, a gente gostaria de ler uma poesia que fala muito bem sobre o que é Espiritismo. É do Espírito Casimiro Cunha, que é natural de Vassouros, no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas Casimiro, aos 14 anos, ele vai perder a visão de um dos olhos. E aos 16 anos de idade, Casimiro Cunha vai ficar completamente cego. Mas, mesmo com esses desafios, ele nos deixa um grande legado de amor, de trabalho, de alegria, de resignação, de poesia. E mais tarde, quando retorna ao mundo espiritual, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele vai nos trazer dezenas de poesias. Entre elas, duas estão no livro Parnaso de Além Túmulo, que é a primeira obra psicografada por Chico Xavier, publicada, não é, pela Federação Espírita Brasileira. É talvez uma das mais belas definições acerca do Espiritismo. E vejam que era alguém que foi cego aqui na Terra. Então ele vai falar de flor, de claridade, de luz, de árvores, não é? Tantas coisas belas que a gente muitas vezes não valoriza. Então vamos escutar Casimiro Cunha na poesia Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Bom, meus amigos, então com a poesia de Casimiro Cunha, a gente pode começar o nosso estudo. Vocês vão ter aqui durante todo esse mês várias palestras a respeito do Sermão da Montanha, que nos fala das bem-aventuranças e muito mais outras passagens, não é? Que Jesus nos ensina. E a gente então vai para o nosso estudo, vamos ler uma mensagem que explica a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus que vem redimir a humanidade, nos trazer então um roteiro seguro para a verdadeira felicidade aqui e no mundo espiritual. Ela está no livro Roteiro, e a psicografia também é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e se chama Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muitas vezes, nós mesmos no passado, em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus,
na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como é que eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar uma música, um vídeo que está na internet. Vale a pena conhecer o DVD também, do grupo chamado Celtic Woman, Mulher Celta em inglês. E elas vão estar cantando Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, compositor protestante, não é? Que vai nos trazer essa pérola, porque a boa música também é mensagem de alegria, de renovação, de contentamento, de esperança, de espiritualidade. Celtic Woman, Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, um casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. A mensagem de Jesus é de alegria. O Sermão da Montanha é a mensagem mais bela de esperança, de alegria e de renovação que a humanidade já conheceu. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Evangelho e Alegria, do livro Roteiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
da editora da Federação Espírita Brasileira, Celtic Woman, Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Então veja que mensagem bonita que nos fala do Sermão da Montanha, não é? Então vamos lá para o nosso tema. Vocês lembram que Allan Kardec vai publicar uma obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai, na introdução, dizer que ali reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, ou seja, para todo mundo, para todas as religiões, para todos os povos, sem distinção de cultos. E ele vai pegar justamente o Sermão da Montanha. Vocês lembram que no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é propriamente a Bíblia dos Espíritas, como alguns dizem, né? Está equivocado. É apenas que Allan Kardec vai verificar que no Evangelho de Jesus havia 5 partes muito claras. Os atos comuns da vida do Cristo, o que ele fez, com que ele esteve, não é? O que ele comeu, etc. As profecias de Jesus, ou seja, quando ele anuncia, por exemplo, a queda do templo, que aconteceu no ano 70, pelo general Tito, não é? Os milagres produzidos por Jesus. Outra parte, as palavras ou expressões que deram origem aos dogmas da igreja. E uma quinta parte, que era inatacável, que não era objeto de controvérsia, de polêmicas, que era o ensino moral. A parte que os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Então Kardec, nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai estudar somente o ensino moral. Ele não vai estudar nem as polêmicas, nem os milagres, nem as profecias nesta obra. Vai estudar em outras. No livro A Gênese, ele estuda os milagres, as profecias de Jesus. No livro O Céu e o Inferno, as palavras que deram origem aos dogmas da igreja. Não é? E ele vai focar, os espíritos vão trazer muitas mensagens. Ele vai analisar trechos do Evangelho tradicional de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai trazer a interpretação adequada, lúcida, de um pesquisador, que era Allan Kardec, um pedagogo, um cientista. E depois, em cada capítulo, nós temos as instruções dos espíritos, mensagens psicografadas através de médiuns, de espíritos de grande envergadura moral. Então a gente vai ver que Kardec, se você analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, 80% dele, do que ele extrai, está no Sermão da Montanha. Tanto que a gente pode trazer aqui alguns dos capítulos. Vejam quantos capítulos que estão baseados no Sermão da Montanha. O capítulo 1, não vim destruir a lei, que está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte não são só as bem-aventuranças não, tá pessoal? Ele é muito maior. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, amar o próximo como a si mesmo, é o capítulo 11. O capítulo 12, amai os vossos inimigos. O 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. O 15, fora da caridade, não há salvação. O 17, sede perfeitos. O 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O 25, buscai e achareis. E o 27, pedi e obtereis. Então todas essas passagens estão no Sermão da Montanha e vários capítulos do Evangelho com os Espíritos estão assentados nessa obra. Então é muito importante a gente conhecer em mais profundidade o Sermão da Montanha. Então vamos avançar. Aqui é a visão atual do lago de Tiberíades, não é? Onde Jesus pregava. Então vejam aqui é a localização atual hoje, onde se acredita a casa de Pedro, em Cafarnaum. E vários homens e mulheres extraordinários falaram sobre o Sermão da Montanha. O filósofo espiritualista Humberto Holder vai dizer que o Sermão da Montanha é o Evangelho resumido, é a alma do Evangelho, é a essência do cristianismo. E Mahatma Gandhi, que não era cristão, ele era hindu, ele vai dizer que o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade. Por si só preservaria os patrimônios espirituais humanos, ainda que se perdessem os livros sagrados de todas as religiões. Então, se nós perdêssemos todos os livros sagrados, mas se tivéssemos o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, vamos avançar um pouquinho mais, né? No livro Há 2000 anos, Emmanuel também comenta
Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, mais endurecidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nos cantos de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Então as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Ele não falou só para aquele povo naquela época. As suas palavras são extremamente atuais, não é? Mesmo nos dias de hoje. E a gente vai ver que temos várias bem-aventuranças, né? Deixa eu só avançar aqui, que isso aqui é de outra palestra. Ah, cortou aqui. Vamos voltar então aqui. 7, 6. O slide que eu queria cortou. Mas vamos lá. Primeira coisa. Vocês sabem o que significa a palavra bem-aventurados? O que significa bem-aventurados? Estou falando com os encarnados. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando, né? O que significa bem-aventurado? Vocês vivem repetindo o Sermão da Montanha e não sabem o que significa, não? É importante a gente conhecer o dicionário. E segundo o dicionário da língua portuguesa, bem-aventurado significa felizes. Quem já sabia disso? Olha, ninguém aqui sabia. Eu também demorei muito tempo para descobrir. Então lá as bem-aventuranças são as felicidades reservadas aos santos, aos espíritos nobres. E a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções para o português, nas suas versões mais recentes, não traz mais bem-aventurados, não, traz felizes. Então Jesus começa o Sermão da Montanha com a primeira bem-aventurança, e não é por acaso que ela é a primeira. Quem lembra qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a humildade é a chave para muitas virtudes, como a gente vai ver aqui, não é? E aí ele então prossegue, não é? Felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Felizes os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem, falsamente, esse não está no original, todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então vejam quantas mensagens importantes, não é? A gente vai encontrar no Sermão da Montanha. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Como não está aqui o slide, eu vou voltar lá para o slide principal. Bom, nosso tema foi bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes. E vocês sabem o que significa orgulho? Também é uma palavra que é pouco entendida entre nós, porque é mais comum a gente falar daquele orgulho positivo, aquele orgulho satisfação. Olha, eu estou orgulhoso porque meu filho está indo bem na escola, tirou boas notas, eu estou orgulhoso, estou feliz, não é? É satisfação. Não tem nenhum problema com esse tipo de sentimento. O orgulho que os Espíritos nos ensinam e que Jesus nos esclarece também, é aquele orgulho da gente se achar superior aos outros. Então, quando a pessoa ela é orgulhosa, ela se acha superior aos outros. Ela não reconhece as suas muitas imperfeições morais, os seus defeitos. Ela se acha no direito de apontar o dedo e falar, olha, fulano é corrupto, o cicrano ali, não é? É uma pessoa, é um bandido, é um sonegador de impostos.
A gente se acha superior aos outros e acha no direito de falar mal dos nossos irmãos, esquecendo que eles são filhos de Deus, eles são divinos também. E na hora que a gente critica a criatura, a gente está criticando também o Criador, não é verdade? Então a gente não tem o direito de estar criticando. Jesus nos fala que aquele que olha para o seu irmão e fala raca, louco, estúpido, é passivo de responder diante do Sinédrio. Então a humildade é a gente saber que trazemos muitos defeitos, e não só isso, que trazemos ainda um passado de equívocos desta vida e de vidas anteriores, e que temos que trabalhar muito para reparar os nossos equívocos. Então a humildade não vem, como Jesus nos fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Às vezes a pessoa anda toda, não é, com a roupa muito simples, camisa velha e tal, de chinelos, aparentemente muito simples. Não, deve ser uma pessoa humilde. Nem sempre, não é? Alberto Almeida, que é um expositor espírita muito querido, lá de Belém, no Pará, ele vai dizer que quando alguém chega no seu consultório, ele além de médico, ele é psicoterapeuta. E se a pessoa chega com o cabelo todo desgrenhado, com a roupa toda amarrotada, ele pensa, olha, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio. E a gente lembra também de Allan Kardec, né? Allan Kardec era o bom senso reencarnado. Então, vestir-se conforme a ocasião é sinal de bom senso, de equilíbrio. É claro que a gente não vai para fazer um trabalho social numa comunidade muito carente, não é? Ostentando joias, coisas de grife, não é? Não, a gente vai conforme a ocasião, não é? Então vejam, a gente tem aquelas pinturas a óleo de Allan Kardec, ele está sempre bem vestido, não é? Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade, sempre bem vestido, ele era médico, foi vereador, foi deputado-geral, foi empresário no Rio de Janeiro, não é? Vestia-se, a gente vai ver as pinturas a óleo vestido, Bezerra de Menezes sempre bem vestido. Eurípides Barçanufo, que apesar de dizer que era casado com a irmã Pobreza, ele estava sempre de terno de casimira, sapatos bem polidos, e as moças da cidade loucas para casar com aquele homem maravilhoso, não é? Inteligentíssimo, professor, jornalista, teatrólogo, enfim, não é? Um grande escritor, grande capacidade, que fundou a sociedade, a Fundação São Vicente de Paula, não é? Que ajudava muitos carentes, muitas pessoas pobres, quando ele ainda era católico. E Chico Xavier, não é, o apóstolo da humildade no Brasil, Chico estava sempre de terno, sempre de gravata, não é? Sempre representando o espiritismo em público de maneira, não é, bem vestido, é verdade. Era emprestado, era doado, mas vocês analisarem as fotos de Chico, ele está sempre bem vestido, não é? Divaldo, Raul Teixeira. Então não é a roupa que vai dizer se a gente é humilde ou não, porque às vezes ela esconde o que tem por trás, não é? E a gente muitas vezes age por motivos escusos. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que o orgulho, aquele orgulho de se achar superior, né? De não enxergar suas imperfeições, ele é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, que vamos encontrar o orgulho como sendo o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. A gente acha que está fazendo por caridade, porque a gente é bonzinho, mas muitas vezes é por orgulho. E por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Olha como o orgulho é importante. Então a gente tem que estar atento. O orgulho impede a gente de enxergar os nossos defeitos. Se eu não enxergo o que tem de errado comigo, eu não me melhoro. Eu não forço a reforma íntima, que desde João Batista nós somos convidados a fazê-lo, não é? Porque quando ele fala arrependei-vos, do grego, arrepender-se, a palavra grega significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente, reforma íntima, mudança mental. Então a gente é convidado a fazer a reforma íntima, a nos melhorar, a praticar o autoconhecimento, como nos convida Santo Agostinho na questão 919, quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. E ele vai dizer, o filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então a importância da gente conhecer, saber o que tem por trás dos nossos atos. E nem muitas vezes eles estão muito adequados, não é? André Luiz Pechin,
da Federação Espírita da Bahia, ele foi fazer uma vez uma pesquisa com 40 voluntários. Ele quis, porque eu sou muito pequenininho, o público, né? Não estou conseguindo enxergar vocês direito aqui. Ele descobriu que tinha 40 voluntários fazendo trabalho social, fazendo caridade. E ele foi perguntar por que eles faziam caridade. Dos 40, 25 disseram que faziam caridade com medo de ir para o umbral. Né? Além de dizer que era porque gosta da caridade na salvação, que é muito importante fazer a caridade, aquela coisa toda, disseram que 25 faziam com medo de ir para o umbral, que é como se fosse o purgatório na visão espírita, já que a gente não tem inferno, não tem penas eternas, né? Temos locais, estados de consciência também, né? De sofrimento ainda, como a própria Terra é um mundo de expiação, um mundo de purificação, um mundo de provas. Dos outros 15, 14 disseram que faziam caridade para ganhar bônus hora, porque leram do livro Nosso Lar que naquela colônia espiritual maravilhosa, né, tem um sistema de recompensa que está muito de acordo com a cada um segundo as duas obras, né, que Jesus nos ensina, chamado bônus hora. Para cada hora de trabalho no bem, ganha-se um bônus hora. Então eles queriam chegar no mundo espiritual, né, com uma boa reserva financeira. E um deles, o mais jovem, disse assim: Peixinho, olha, eu faço caridade também, é porque eu adoro sair com meus amigos na sexta-feira e contar para eles o que eu fiz. Olha, você não sabe onde eu fui nesse domingo. Nós fomos na favela tal, distribuímos tantas cestas básicas e tal, para contar vantagem. Ele fazia caridade para contar vantagem para os amigos. Então vejo que nenhum dos 40 trabalhadores do bem estava fazendo caridade pelo seu sentido mais adequado, que era o amor ao próximo, né? O altruísmo, enfim. Então vejam como a gente não se conhece. Nazareno quer dizer que a gente tem que parar de fazer caridade porque eu faço para comer de cultural. Não. Emmanuel vai dizer que nós deveríamos fazer tudo por amor. Nós deveríamos aprender a fazer tudo. Mas enquanto não aprendemos a fazer por amor, passamos pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos semelhantes. Tem cadeira aqui na frente, se quiser sentar. Tem 2 cadeiras aqui na frente ainda, tá? É 2 cadeiras só. Então vejam, a gente saber o que tem por trás dos nossos atos. Quem tiver medo de umbral, hoje a gente vai perder o medo de umbral. Tá? Agora, ninguém vai aguentar até o fim da palestra. Será salvo, né? Quem perseverar até o fim será salvo do medo. E a gente tem que investigar o que nos move. Eu conversando com uma psicóloga certa vez, ela disse assim: Nazareno, você sabe por que você dá palestras? Eu disse: não, achei que ela fosse falar que é da vaidade, não sei. Todo palestrante tem uma pontinha de vaidade e tal, a gente vai estudar a vaidade aqui também. Né? Ela disse: não, é porque você tem problema de autoestima. E você usa a palestra como um mecanismo de defesa do ego, que é a compensação. Então, como você não se ama, não tem autoestima boa, você dá palestras porque quer receber o aplauso das pessoas, o carinho, porque você tem problema de autoestima. Mas a compensação não vai resolver o problema, você tem que tratar o problema, o problema é a autoestima que não está boa. Tá? Eu achando que era missionário de Jesus. É problema de autoestima. Então vejam como a gente não se conhece e como orgulho impede isso. Então, um dos grandes desafios do autodescobrimento é a gente vencer esse orgulho e reconhecer em nós mesmos muitos dos nossos defeitos. A primeira dica que a gente vai ter é que lá no Evangelho do Espiritismo, Allan Kardec vai fazer aquela análise dos mundos, a classificação dos mundos. Vai dizer que existem os mundos primitivos, destinados às primeiras habitações da alma, os mundos de expiação e provas, como é a Terra, onde predomina o mal. O mal é que predomina em nós. Os espíritos que estamos aqui não somos bons. Não somos bons. A gente usa uma capa, um verniz, para se apresentar em público, não é? Porque a gente tem muito medo da rejeição, muito medo da crítica. Isso é orgulho. Então a gente usa aqui, eu estou falando todo bonitinho, todo simpático para vocês. Querem conhecer o Nazareno? Pergunta a minha esposa, a Fernanda.
pergunta aos meus irmãos, pergunta à minha mãe. Não, mãe não fala, né? É suspeito, não é? Nem é coisa do outro mundo. E aí, então, porque em público a gente aparenta ser, que a gente não é natural, a gente usa uma máscara, uma persona, não é? Para receber o carinho das pessoas, a aprovação, o respeito. Então é natural também. A gente precisa identificar o que tem por trás. Então, identificar quais os principais problemas que a gente tem. Fazer a revisão diária, como nos convida Santo Agostinho. Podemos usar outras técnicas também de autoconhecimento. A gente tem um seminário de várias horas só sobre autoconhecimento e iluminação interior, não é o nosso objetivo hoje, onde a gente usa técnicas, inclusive técnicas, né, técnicas SUF, técnicas da psicanálise, técnicas de classificação de personalidades, Enneagrama, enfim, uma série de técnicas. A doença como caminho, a doença também para nos ajudar a se conhecer, as doenças falam também, o corpo fala, não é verdade? Então a gente investigar uma série de questões, mas o orgulho ele vai impedir. Então a gente tem que investigar o orgulho. O orgulho vai provocar uma série dos nossos problemas. O orgulho vai provocar, não é? a presunção, que é o orgulho do saber, a gente acha que sabe tudo. Enquanto que a palavra humildade vem de humus, de solo fértil, de solo que está pronto para receber a semente, está aberto para novos conhecimentos. Mas como a gente é orgulhoso, a gente acha que já é o dono da verdade, que já sabe tudo. E aí condenamos as outras religiões, as pessoas dos outros partidos políticos, de outras crenças, porque nós somos os donos da verdade. O orgulho então nos afasta das pessoas. Ele é um impeditivo do amor também. Vai nos trazer a pretensão, a gente vai ser pretencioso também, né? O orgulho da nossa opinião. Vamos ter o preconceito, a gente é orgulhoso, a gente se acha superior, vamos ter preconceito com outras pessoas, com outras religiões. Como vocês aqui devem enfrentar, não é? E eu vou dar umas dicas para vocês aqui. Quando alguém me pergunta, Nazareno, você é espírita? Sim, sou espírita. Mas isso é coisa do demônio, é coisa de Satanás. Eu digo, por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Vocês lembram qual é a regra? Para a gente conhecer um verdadeiro ou um falso médico, uma verdadeira ou falsa doutrina? Pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Se fruto é bom, árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? Benevolência, indulgência, perdão, caridade, humildade, paciência, autoconhecimento, reforma íntima, né? Melhoria moral da humanidade. Todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus. Depois disso. Então a gente já mostra que conhece o Evangelho. Jesus deu a dica. Inclusive, vai ter um momento, acho que no Evangelho de Marcos, que os apóstolos vão dizer que havia outras pessoas curando, mas que não era em nome de Jesus. E eles repreenderam. Disseram que não podia. E foram contar para Jesus: olha, Senhor, nós os repreendemos. E qual a resposta do mestre? Por que fizeste isso? Quem não é contra nós é por nós. Não é para elogiar quem está fazendo bem, está ajudando as pessoas, não é problema. Então Jesus nos mostra um caminho, né, para que a gente saiba quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta. Então a humildade vai ser muito importante para a gente ir quebrando uma série de outros problemas. Que um dos maiores problemas da humanidade é a mágoa. E só existe mágoa porque a gente é orgulho. A pessoa que é verdadeiramente humilde, ela não fica magoada, porque ela reconhece quem deu o Espírito perfeito, que está num mundo de expiação, de purificação e de provas, de avaliações. Ela não se acha superior, merecedora de algo que ela não é. O orgulho nos traz a não aceitação. E Chico Xavier dizia que 50% da cura das doenças chama-se aceitação. Aceitar a doença. A gente só consegue ajudar quem tem problema de alcoolismo e de dependência química também, além do alcoolismo, quando a pessoa aceita que tem um problema. Enquanto ela não, eu só bebo socialmente. Enquanto ela nega, a gente não consegue ajudar. Então 50% da cura chama-se aceitação. E quantas vezes a gente está aqui, de repente, com um problema de depressão, como eu passo, não é? Um problema de depressão bipolar. Aliás, eu não digo mais que tem um problema, não digo mais que tem uma depressão.
Eu digo que entra em reflexão, que é mais chique, né? Mais otimista. Ou então digo que estou romântico. Eu descobri que aqueles poetas, aqueles pintores, aqueles músicos, compositores, essa turma maravilhosa toda do passado, era tudo depressivo, pessoal. Só que não tinha a palavra depressão, a palavra nova, era a palavra do século XIX, né? Século XX. Então, eles eram chamados de românticos. Né? Então, eu não digo mais que estou com depressão, eu digo que eu estou romântico, porque alguns dias. Mas aí passado tudo passa, isso também passará. E teve um dia que eu estava muito chateado, meu Deus, eu não fico bom dessa depressão, faço tratamento com médico, tomo remédio, faço tratamento espiritual, fiz isso, aquilo, não, meu partido, tudo, nada. E aí o Espírito Samuel Lucas disse assim: meu filho, os paralíticos não podem se queixar, porque não podem se locomover, não é? Os cegos também, os cegos não podem reclamar porque não têm a visão, os surdos mudos. Por que o depressivo se acha no direito de se revoltar contra as leis de Deus? Às vezes a depressão pode ser a nossa expiação, a nossa purificação. Então a gente tem que aceitar. Mas o orgulho nos faz não aceitar. A gente está aqui na Terra, está lá inclusive no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item melancolia. É a saudade do mundo espiritual, né? A gente sente saudade das regiões felizes e reclama porque está aqui nesse corpo limitado, né? Que nos limita, que às vezes traz enfermidades, traz doenças. O orgulho não faz a gente aceitar que a gente tem um problema, que a gente precisa de ajuda, que a gente está numa condição de expiação. E para a gente ter uma outra dicasinha sobre, assim, depois do mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, que é o próximo passo. Os mundos, né, felizes e depois os mundos celestiais ou divinos. Né? Mas veja que neste mundo o mal é que predomina. No mundo de regeneração se equivale o bem e o mal. Nos mundos felizes ainda existe o mal, mas ele já não exerce o seu império como nos mundos atrasados. E lá na Revista Espírita, Allan Kardec está estudando um dos planetas do Sistema Solar, Júpiter. E os espíritos vão dizer a ele que Júpiter é o mais avançado mundo do Sistema Solar. Habitação de espíritos evoluídos, não são espíritos puros, mas são espíritos mais evoluídos. E Kardec faz uma pergunta curiosa: se os espíritos se o povo mais avançado aqui da Terra, a nata da França, por exemplo, fosse transportado para Júpiter, qual a posição que eles lá ocupariam? E o Espírito vai dizer: a mesma posição que entre vós ocupam os macacos. Olha, a gente em Júpiter seria como os macacos aqui na Terra. Tão atrapalhadinho que a gente é. Então a gente tem que ter essa consciência que ainda estamos sob o predomínio dos instintos. O orgulho vai provocar a mágoa e vai nos necessitar, então, a gente perdoar. Se a gente fosse humilde, a gente nem se magoava, como Gandhi. Quando alguém o ataca, e vão perguntar: você o perdoa? Ele diz: não perdoa. Mas como você vive pregando a compaixão, a rinça, a não violência, você não perdoa? Ele diz: não perdoa. Porque ele sequer me ofendeu. Ele não me ofendeu. Então vejam que é uma pessoa humilde. Como a gente é mais feliz quando é humilde. Mas quando a gente quer agradar a todos, isso chama-se vaidade. Vaidade tem dois significados principais. O primeiro é aquela pessoa que se preocupa muito com a sua aparência pessoal. Passa várias horas no salão de beleza, nas academias, né? Cirurgia plástica, isso é vaidade. E é também aquela pessoa que se preocupa em agradar a todos. Todo mundo é encostado no Nazareno. Por quê? Isso é vaidade. O orgulho vai provocar, né, a timidez. Timidez não é coisa boa, não é coisa ruim. E o tímido é tão orgulhoso que ele não suporta, ele não aceita colocar a sua opinião, porque ele não suporta as críticas dos outros. O orgulho vai provocar o melindre, que é outro problema mais sério na casa espírita do melindre. Tem outro, a fascinação. Dois problemas, a gente vai chegar lá. A gente se melindra por qualquer coisa. Às vezes uma crítica justa, honesta, correta, né? Nazareno, olha, querendo dar uma dica para você, uma crítica construtiva, e a gente já fica todo, né, magoado. Então a gente se melindra. E o Espírito Samuel Lucas, que me inspira, disse assim: Nazareno, vocês esquecem que fizeram Chico Xavier.
que era todo amor, toda bondade, toda renúncia. Com 5 anos de idade, Chico Xavier é obrigado a lamber feridas da perna do menino Moacir, filho adotivo de Dona Rita de Cássia. Tem que tomar todos os dias uma surra com varas de martelo. Despertava um garfo no seu estômago, o que mais tarde provocaria uma hérnia, e ainda lamber feridas. Chico tem que lamber feridas, mas a gente não, se falar em qualquer ai da gente, a gente já abandona a casa espírita, o trabalho, que é a nossa bênção, a nossa redenção, por causa do orgulho. O orgulho, olha como o orgulho atrapalha muita coisa. O orgulho vai provocar as críticas, né? A gente se acha superior, o fulano, aí vai criticar os trabalhadores da casa espírita. Quando eu comecei a frequentar uma casa espírita em Fortaleza, é uma casa muito grande. Eu já tinha lido as obras de Kardec em casa e fui para o EJO, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Era uma sala que tinha 100 alunos na fase 1. E como tinha muitos alunos, eles colocaram 4 monitores, 4 professores. E tinha um deles que era muito jovem, tinha 18, 20 anos de idade. E ele lá falando, disse, meu Deus, um rapaz tão inexperiente, não tem muito conhecimento da doutrina espírita, um absurdo, aqui no EJO, que é a porta de entrada para o estudo da casa espírita. Meus amigos, eu levei um puxão de orelha tão grande dos espíritos. Vocês querem saber? É fofoca fraterna, né? Fofoca fraterna. Vou só colocar aqui por causa do microfone da câmera que eu tinha esquecido dele. Agora já foi, não tem jeito, não. Pode deixar. É fofoca fraterna. E aí... Vai ficar com muitos microfones, não tem problema não. E aí... Quando eu cheguei em casa, os espíritos me deram um puxão de orelha tão grande. Vocês querem saber? A gente adora fofoca, né? O espírito Samuel Lucas, pela inspiração, né? Esse meu filho, quantos anos tinha aquele jovem lá no estudo sistematizado que você estava falando? 18, 20 anos, um absurdo, não é uma casa tão grande deixar uma pessoa assim com pouca experiência. E ele me perguntou, meu filho, e você, com 18, 20 anos, estava fazendo o quê? Aí eu era ateu. Eu fui ateu durante 12 anos, não acreditava em Deus, materialismo, vive aprontando coisa errada. Ele disse, meu filho, aquele jovem está ali dando o melhor que ele pode, e vai você criticar o esforço daquele rapaz? Quem quer ajudar não critica, quem quer ajudar se oferece para fazer melhor. Faz parte da solução, não fica criticando. Olha, a casa espírita não está com a direção, não está boa, então vamos me candidatar. Próxima vez eu vou me candidatar para trabalhar na diretoria, para ser presidente. Vamos nos oferecer e não criticar. Vamos ajudar. Mas a gente adora, isso é orgulho nosso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E Chico Xavier foi um grande exemplo para nós, não é? De humildade. Francisco de Assis também, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Outro problema muito sério na casa espírita é a mistificação. Quando um espírito pseudo-sábio, e tem muitos espíritos que não sabem das coisas, uma das coisas que Kardec mais foram útil para ele, foi logo no início, ele saber que os espíritos nada mais eram do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Que tinha espírito que sabia tanto quanto nós sobre o espiritismo, sobre a vida espiritual. Tinha espírito que sabia menos do que nós, que traziam suas crenças, tudo. Era católico, quando desencarnou, continuava católico, continuava protestante, continuava muçulmano. Não é porque morre que vira espírita não, pessoal. Continua com as suas aquisições intelectuais e morais aqui da Terra. E aí, isso lhe privou de muitos erros, muitos equívocos. Mas aí, quando o médium, não é? E nós estamos no mundo de provas, a gente está aqui para ser testado mesmo, para ser avaliado. Os espíritos querendo, não é, nos enganar e desmoralizar a doutrina espírita, o que é que eles fazem? Vão trazer conhecimentos muito nobres, coisa muito bonita, escrevem bem. Mas lá no meio daquele ensinamento vem enxertias que não são doutrinárias. Vem ali opiniões pessoais daquele espírito. Ele acha que é assim, e por orgulho ele quer que todo mundo acredite que é assim, porque ele acha que ele é o dono da verdade, e ele vem trazer suas opiniões, vai azenar com nomes pomposos, né, nomes que todo mundo respeita,
Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, e vai estimular o orgulho do médium. E quando o grupo de estudos, porque a nossa proteção é o estudo em grupo, o grupo vai chamar a atenção do médium, aí ele já se melindra, que é isso, né? Já fica todo melindrado e já abandona a casa espírita, estimulado pelos espíritos atrasados, e se isola. E quando ele se isola, ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores, porque está sozinho, não tem ninguém para corrigir, para avaliar, para orientar. Então vejam o perigo do orgulho, falando algumas coisas só. A gente tem seminários só sobre o orgulho e suas máscaras. O orgulho vai estar por trás de muitas coisas, e uma das coisas que a gente confunde orgulho com omissão no bem, com hipocrisia. Porque às vezes a pessoa vem aqui, vem fazer um elogio, não é? Parece que é proibido elogiar. Não, Chico Xavier sempre elogiava as pessoas. Claro que a gente tem que ter a humildade e o bom senso de reconhecer o que está certo e o que está errado. Mas um estímulo é bom. Às vezes iam políticos visitar Chico Xavier, presidente da República foram visitar Chico. E quando chegava lá, Chico dizia: meu filho, você tem muita luz. Você tem muita luz. Aí a pessoa ficava melhor, ficava feliz e melhorava. Olha que beleza, não era muito bom? E aí, digamos, eu fiz uma palestra, né? Nazareno, gostei da sua palestra, trouxe poesia, colocou música, não é? Trouxe mensagem de Emmanuel, de Casimiro Cunha, falou do Evangelho segundo o Espiritismo e tal. E eu vou dizer: não, não, minha irmã, não. Minha palestra foi uma desgraça. Mas por dentro pensando: eita, eu arrasei, né? O que é que se chama isso aí? Hipocrisia, não é? Isso é hipocrisia, isso não é humildade, não. Porque a gente precisa ter consciência das coisas. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia? E a resposta é: vede Jesus, contemplai a Jesus. Então Jesus é para nós um modelo, um tipo maravilhoso, não é? Perfeito. Ele que deve ser imitado, seguido. E Jesus era humilde. Só que Jesus dizia: está aqui alguém que é maior do que o templo, o que foi um escândalo. Está aqui alguém que é maior do que Salomão. Antes de Abraão eu já sou, eu já era. Quando perguntava se ele era o Messias, ele dizia que era. Ele não ficava: não, que isso, mas sou o Messias, não, que conversa é essa? Não, ele dizia que era. Bom mestre, bom porque me chamas de bom. Bom só há um, Deus. Mas mestre, dizei o bem, porque eu sou. Jesus, você não tinha esse negócio: não, não sou mestre, não. Ele era mestre. Derrubarei esse templo em 3 dias e eu edificarei, e eu levantarei, não é? Então vejam que Jesus era humilde, mas humildade é ter consciência realmente de quem é. E ele era no espírito puro, ele sabia que ele não tinha mais defeitos e assumia o seu papel, não ficava fugindo. Então humildade não é hipocrisia. Aliás, foi um dos defeitos que ele mais criticou nos fariseus, nos doutores da lei, aqueles homens que tinham muito conhecimento e que ficavam, não é, gerando sentimento de culpa nas pessoas, condenando, separando, né? A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que separa, aquele que divide, que provoca o desamor, a indiferença. O orgulho gera também a indiferença, não? Então eles ficavam na praça pública, vestidos de púrpura, tecendo longas orações e dizendo que as prostitutas eram impuras, que os publicanos, os coletores de impostos, eram impuros, que os romanos também estavam impuros, mas que eles eram santos, não é? Ficavam posando de santos, e não era. E o que Jesus vai dizer? Ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês. Todo mundo vai chegar, mas elas vão chegar primeiro do que vocês. E dizia: os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios não entram. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer.
Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Então Jesus chama a atenção para aqueles homens que ficavam posando e não eram santos, e gerando sentimento de culpa, porque as pessoas diziam: eita, eu não sou tão bom quanto o fariseu fulano de tal, eu tenho muito pecado. Ficavam com sentimento de culpa, e isso é muito ruim para o nosso psiquismo. A gente tem que ter a humildade que somos crianças ainda, espiritualmente falando. A gente vai errar, pessoal, mas o sentimento de culpa provoca o perfeccionismo. A gente quer ser perfeito antes do tempo, não somos. Tem muitos espíritas querendo se angelizar e esquecendo de se humanizarem. Nós estamos na condição de humanos. Nós não somos que nem Jesus, como Francisco de Assis, como Chico Xavier. Eu não sou, pelo menos eu não sou. Então a gente colocar isso aí é fruto do orgulho, perfeccionismo, que vai gerar frustração, não é? Que vai gerar o sentimento de culpa. Então nada disso. Ter humildade, ter limites. Jesus se impôs, ele, o Espírito puro, se impôs limites. Vocês lembram quando ele está aqui na terra? Aquela mulher cirofenícia, ela não era judia, vai pedir que ele cure a sua filha que está doente. E ele vai dizer: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim pregar só para o povo judeu, o povo hebreu, os samaritanos. Quem vai pregar para vocês, quem vai ajudar vocês é Paulo, é Tiago, é essa turma. Eu vim para falar para o povo hebreu. E não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela vai dizer: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Como ele não era só justiça, era também misericórdia. Ele vai dizer: mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu crês. Então vejam Jesus, né, nos convidando a ter limites também. Não vou dar conta, tem que ter limite. Às vezes a gente quer fazer coisas, isso é megalomania. Megalomania é coisa de orgulho. Tem que ter humildade, tem que aceitar que vamos errar. Nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros, não é verdade? E se a gente alimenta o sentimento de culpa, os espíritos vão dizer, Manuel Filomeno de Miranda, na vasta série sobre a obsessão espiritual de Divaldo Pereira Franco, que o sentimento de culpa é o principal plug mental, a tomada psíquica que permite a obsessão espiritual, a influência negativa dos maus espíritos. Então vejam a importância da gente se perdoar, o auto-perdão. E para perdoar tem que ter humildade, senão a gente não se perdoa. Não, eu tinha que ter feito assim. Não tinha que ter feito, você não é um espírito puro ainda. Então vai nos dar humildade. E na hora que a gente aprende a se perdoar, a gente perdoa o nosso semelhante com mais facilidade, porque a gente aprende a dar um desconto, não é? Então vejam, e Chico Xavier vem nos trazer grandes ensinamentos sobre a humildade, o cuidado, os médios, como a gente tem que ter humildade, como a gente tem o dever de estudar. Quando alguém vinha elogiar Chico, né, uma senhora, certa vez: Chico, você é maravilhoso, Chico, quantos espíritos nobres vêm até nós, graças às suas mãos. E aí Chico dizia: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco, né? Mas eu acho que era o cisco de Deus, né? Era o cisco de Deus. Outra vez ele está dizendo que ele é um verme. Chico falava do fundo do coração. E Emmanuel vai chegar e dizer: Chico, olha, não é todo mundo que pode se comparar a um verme não, viu? Não. Porque o verme, ele escava o solo, arejando, ajudando o crescimento das plantas. O verme cumpre muito bem o seu dever, Chico. E não somos todos nós que cumprimos nossa missão tão bem como o verme se desincumbe da sua tarefa. E aí Chico diz: uai, meu irmão. E passou a se declarar um subverme, menos do que um verme. Então vejam como a humildade é importante, porque ela é essa chave para o autoconhecimento, para a gente enxergar os nossos defeitos e para a gente não sofrer tanto. Não sofrer tanto com essa prepotência, não posso sofrer. Todos aqui na terra estamos sofrendo, todos vamos passar por sofrimento. Tem às vezes um períodozinho na juventude que a gente, não é? Aí tem a onipotência juvenil. O que é a onipotência juvenil? Orgulho. Os jovens acham que sabem de tudo do mundo, que a gente é tudo ultrapassado, que é dinossauro, não sei o quê.
tudo errado, né, que eles aprendem. Então vejam como a gente precisa dessa humildade para avançar. E como a gente tem que confundir. Humildade, então, não é covardia, não é conivência com o mal, não é omissão no bem. Não, isso não. Humildade é a gente reconhecer as nossas imperfeições morais. Vamos avançar um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui mais uns slides. Vou puxar aqui o microfone mais para cá. Vou pegar aqui uns slides que são interessantes para nós também. Vamos falar um pouquinho. A gente falou aqui das imperfeições morais, vocês lembram? Né? E lá no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, Allan Kardec vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais, para os nossos defeitos. Vocês lembram qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? O egoísmo é filho dele. O orgulho é filho dele também. Lei de conservação. Não, não é isso que ele diz, não. Não vai salvar nenhuma alma, não? Olha, pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, não é? A gente tem que conhecer a obra kardeciana para dizer que a gente é espírita. No mínimo, olha, Kardec publicou 29 livros. Se você incluir os 12 anos de revista espírita, 12 exemplares, são 17 livros espíritas que ele publicou. A gente tem que conhecer pelo menos a codificação espírita, 5 livros. Ainda tem o que é o espiritismo, tem obras póstumas, né? Tem vários outros, viagem espírita. Mas tem 3, se a gente não ler pelo menos 3 livros, a gente não conhece doutrina espírita. Temos que ler e estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. O tríplice aspecto. A gente tem que ler 10% do que Kardec escreveu. 10% só eu peço para vocês. A gente tem que ler isso para conhecer. Senão a gente pode ser até ser espírita, mas a gente não conhece espiritismo. Então lá no livro A Gênese, ou Os Milagres e as Profecias de Jesus segundo o Espiritismo, vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. O livro é de 1868. Kardec desencarna em 31 de março de 69 e ele não aprofundou esse assunto. Mas o Espírito São Lucas, São Nazareno, quais são os instintos de conservação? Vocês lembram? A fome, não é? E a sede, que eu soube que vai ter um lanche daqui a pouco, então daqui a pouco a gente dá um jeito nelas. A gente tem um instinto maternal, tem o instinto da agressividade, do sexo, da sexualidade, o instinto do sono, e a gente tem um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. A avareza. O que é a avareza? Não é medo de passar fome, privação, necessidade. A gente começa a acumular bens, riqueza, tesouro, dinheiro, porque a gente tem medo de passar privação, passar necessidade. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. É da gente não ser aceito, amado pelos nossos pais, né? Psicólogo como nosso querido Gil Braga, lá da Comunhão Espírita de Brasília, pai aqui do Júnior, né? Sogro da nossa querida Emanuele. É o medo da rejeição dos pais. E como nossos pais gostam de gente rica, de gente bem sucedida financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos corromper, vamos sonegar impostos, vamos fraudar, vamos roubar para ter o dinheiro, para ter os aplausos da família ou da sociedade, porque a gente morre de medo das críticas. Vocês têm medo de críticas? Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Quem aqui nunca recebeu uma crítica, levante a mão, por favor. Mas não vai salvar nenhuma alma, não. Pois tem 3 regras bem fáceis para a gente nunca mais ser criticado na vida. Vocês querem saber? A primeira regra é: não diga nada, para que ninguém critique o que você falar. A segunda regra também é fácil: não faça nada, para que ninguém critique os seus atos. E a terceira regra também é simples: não seja nada, não seja ninguém, para que isso não provoque inveja nas pessoas. A primeira vez que eu falei isso numa palestra, tinha um rapaz assim, logo na primeira fila, ele levantou o braço triste. Ele disse assim: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Eu disse: mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Nem Jesus, o tipo mais perfeito que Deus oferece para servirmos de modelo e guia, conseguiu escapar das críticas, não é verdade?
Então, a vaidade é o medo das críticas. A timidez, medo das críticas. A inveja, aquelas mulheres lindas, aquelas top models, aquelas atrizes de Hollywood, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, elas têm corpos esculturais, são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima. E ainda para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? É uma coisa horrorosa, a gente fica sentindo gordinho, feio, baixinho, porque aquela mulher linda, tudo alta, magra, né? A gente fica se achando... Aí a gente fica com inveja. Aí para compensar a inveja, o que é que a gente usa? A maledicência. Ah, mas fulana está usando drogas. A Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então a gente tem medo de não ser amado, porque a gente não é tão belo, tão bom como elas. Por que o planeta está assim? Por que o nosso Brasil está desse jeito? O nosso Goiás está assim? Culpa de quem? Questão 932 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, mas por que tão comumente no mundo a influência dos maus é superior à influência dos bons? E qual a resposta? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Dizem que a palavra tímido em francês é a mesma palavra para covarde, para omisso, para conivente com o mal. A gente tem medo de dar cara a tapa, não é? Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles dominarão. Claro. Então o mundo está assim, culpa de quem? Nossa. Nazaré, mas não faço mal a ninguém. 642. Kardec pergunta, bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Resposta, não. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surja da sua omissão no bem. Se a gente podia ajudar o centro espírita, não ajudou. Se a gente podia divulgar mais o espiritismo, não divulgou. E uma pessoa cometeu suicídio, uma pessoa entrou nas drogas, uma pessoa cometeu aborto, uma mãe está arrasada com a perda de um ente querido, de um filhinho. Uma pessoa está sofrendo com a mediunidade torturada porque não conheceu a doutrina espírita, porque a gente teve medo de dizer que era espírita. E Jesus vai dizer, aquele que me confessar e testemunhar diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. E o povo pergunta, você é espírita? Sou. Você é espírita? Não, assim, mais ou menos. Espiritualista, não, sou simpatizante. Então, vocês já viram algum evangélico, algum protestante, né? Na verdade é pentecostal, dizer que é simpatizante? Não, ou é quente ou frio, morno, eu vos vomitarei. Então Bezerra de Menezes, na época que as casas espíritas eram apedrejadas, no dia 16 de agosto de 1886, ele vai se declarar publicamente no Salão da Guarda Velha para mais de 2.000 pessoas. Vai se declarar publicamente espírita, o que foi um escândalo. Muitas portas lhe foram fechadas, mas ele confessou e testemunhou Jesus diante dos homens. Então, olha o medo por trás de tanto problema nosso. A divulgação, a gente está fazendo um evento fora da casa espírita, porque o povo tem medo de entrar aqui, vocês sabiam disso? O povo tem medo de entrar aqui. Fica a sugestão para conseguir o auditório da Câmara, sei lá, Câmara dos Vereadores, às vezes consegue em outros lugares. Porque as pessoas acham que vêm para cá, vão chegar, vai estar tudo escuro. Minha tia foi para o centro espírita, há 20 anos atrás. Ela disse, quando eu cheguei lá, estava tudo escuro. Ela chegou morrendo de medo, que ela veio espírita, ela é médium, apesar de católica. E ela chegou lá morrendo de medo. Estava uma reunião mediúnica aberta, era muito comum reunião mediúnica aberta. A Federação Brasileira, no orientação, não é imposição, é orientação, é sugestão ao centro espírita. Recomenda que as reuniões mediúnicas sejam privativas, como o próprio codificador nos orienta, que os grupos espíritas devem ser homogêneos, etc. Não é, e tal. Sobretudo a desobsessão. As reuniões com Chico Xavier eram abertas, né? Mas era um centro espírita pequenininho e tal, com todo o cuidado, não fazia desobsessão, era reunião de cartas psicografadas, cartas consoladoras. E aí, a minha tia chegou, aquele escuro, ela chegou atrasada, já tinha começado a reunião, um espírito incorporou no médium, bateu na mesa, eu vou matar. E disse que foi aquela correria, todo mundo saiu correndo para um lado, e ela correu, nunca mais ela apareceu. O povo pensa que é isso que tem no centro espírita. Você desculpa, nenenzinho, bati aqui, não foi? Desculpa. Eu esqueci, né? Me empolguei aqui com o espírito. Deve ter sido algum irmãozinho aqui, né? Olha o orgulho da gente. Não, a culpa é do espírito, tá vendo? Olha aí como a gente é para ilustrar a sua palestra, para ilustrar. Então, não, pessoal, então vejam, a gente tem que estar atento a essas coisas.
O medo vai estar por trás de outras coisas também. Por exemplo, a fraude do médium. Às vezes o médium é realmente portador de faculdades paranormais, mas como ele precisa dos aplausos, dos prestígios, do cargo que ele tem no centro espírita, às vezes ele começa a se atrapalhar. Aí pode acontecer a perda ou suspensão da mediunidade. Está lá no livro dos médiuns. Mas como ele precisa dos aplausos, ele não é mais médium, mas como ele precisa dos aplausos, ele vai ficar agora fraudando o fenômeno, dizendo que é um espírito, e não é. A fraude. Medo de não ser aceito, medo da rejeição. O medo vai estar por trás de muitas outras coisas, né? A ansiedade. O que é ansiedade? Alguém aqui já teve gastrite, esofagite ou uma dessas ites da vida? Levante a mão, além do palestrante. Alguém? O que é ansiedade? Bicho, quase todo mundo, né? O que é ansiedade? Não, o medo do futuro, do que pode acontecer e muitas vezes não acontece. A gente esquece que existe uma programação reencarnatória. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 258 e nas seguintes. Kardec pergunta se antes da gente reencarnar, se os espíritos aceitam, se eles escolhem, se eles aceitam passar pelo principal gênero de provas que experimentaremos aqui na Terra. E eles dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, no mundo espiritual, a gente teve o livre-arbítrio e aceitou passar por determinadas provas e expiações, porque sabia que aquilo seria bom para a nossa felicidade futura, que a gente ia sair daqui da Terra muito melhor, ia desenvolver os músculos do amor, da paciência, da resignação, não é? Porque vocês sabem que nós espíritas, nós não temos problemas, já sabem disso? Nós não temos problemas, não temos crise, não temos dificuldades, não temos limitação. Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, né? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, né? Fala assim: fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil e tal. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa história. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. São personal trainers, né? Professores particulares para a gente desenvolver os músculos do amor, da alegria, da resignação, da fé, da coragem. Então, ansiedade. A gente esquece que existe uma programação, e Deus é perfeito. É a inteligência suprema do universo, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então, meus amigos, a gente não vai passar por nada que não seja útil para o nosso crescimento, para a nossa felicidade espiritual. Tudo que nos acontecer para o nosso bem, ou a gente programou, ou Deus sabe o que é melhor para nós. E Jesus já falava isso há 2000 anos. Não se vendem 2 pássaros por uma moeda? Pois eu vos digo a verdade, que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, né? Até os cabelos estão contados. Então existe uma programação. Não precisa a gente ficar ansioso, a gente só vai passar por aquilo que é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Medo por trás, medo do futuro. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? Para a gente ir concluindo. É a coragem, mas como é que a gente faz para ter coragem? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, inclusive da coragem. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno compreendia perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Eu queria ter uma fé poderosa para ser menos egoísta, menos avarento, ter menos cobiça, menos ambição desmedida, menos ciúme, menos inveja, menos maledicência, menos timidez, menos medo de crítica, ser menos omisso no mal, no bem, menos conivente com o mal, menos ansioso. Tem mais coisa, evitar fraude. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, com o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos? E o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida, de resistir aos arrastamentos do mal. Então, com conhecimento e autoconhecimento, nós vamos avançar, vamos ter aquela fé poderosa e vamos combater as nossas imperfeições morais, que está lá também o orgulho. O orgulho é o medo de não ser aceito.
E a gente quer ser superior, garantir que a gente não vai ser criticado. É vaidade. Por isso que as casas espíritas têm um estudo. Quais são os dias de estudo aqui, pessoal? Cadê aberto o estilo de estudo aqui na casa? Terças-feiras. Então vem para cá gratuitamente. Olha, a gente estudar a doutrina espírita é uma maravilha, fortalecer a nossa fé e conhecer essa doutrina maravilhosa. Então veja a importância do estudo. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos maus espíritos? Ele vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. Olha, o estudo das obras é o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual. Então vejam, não é, como o medo vai estar por trás de tantas coisas e como nós temos que desenvolver essa fé com conhecimento e combater essas nossas imperfeições morais. Vocês estão com medo de ir para um brau, não estavam? Eu prometi, dá tempo da gente tirar o medo de ir para um brau do pessoal? Tá, o pessoal estava apreensivo, né? Vamos ver aqui, tem um slide para isso aqui. Bom, e se formos para um brau, né? Frederico Menezes, um palestrante lá de Fortaleza, aliás, de Pernambuco, ele esteve em Fortaleza certa vez, e vocês têm medo de ir para um brau? Vocês têm medo de ir para um brau? Tem não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes é isso, né? Aí, pois é, o Fred esteve lá em Fortaleza, ele tirou o medo da gente ir para um brau. Ele disse assim: pessoal, não tem medo de ir para um brau, não. Aí todo mundo ficou se perguntando por quê, né? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Vai estar o pessoal de Jaraguá todo lá, de Brasília. Até o pessoal do Centro Espírita. Manuel, você aqui, pois é, meu amigo, fazer o quê? Beth, você aqui, pois é, estamos aí, qual o problema? E aquela pessoa complicada, aquela pessoa chata mesmo, você vai dizer: você, eu tinha certeza que você vinha parar aqui também. Não é? Aí vem ficar lamentando, como o André Luiz ficou se lamentando 8 anos. Não. Então eu já falei para minha esposa, disse: Fernanda, quando eu desencarnar, coloca uma placa, um crachá bem grande, escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar no Brau, o pessoal perguntar: mas Nazareno, você, que era um palestrante internar Sobral, Sobral é uma cidade lá do Ceará, você aqui no Brau? Eu vou dizer: mas estou aqui, mas é a serviço, é a trabalho. E vamos fazer palestras espíritas no Brau, vamos fazer estudos tematizados da doutrina espírita no Brau. As inscrições já estão abertas para quem quiser participar. Nós vamos fazer evangelho no lar, no Brau. Floresça onde for plantado, nos convida de Valdo Franco. Por que eu vou ficar lá me lamentando? Não, não é? Vou mostrar aqui o slide, né? Floresça onde for plantado. Então a gente tem essa consciência, né? E o Espírito Samuel Lucas disse assim: Nazareno, umbral é como se fosse um spa do espírito. Spa do espírito, ele é. Você sabe o que é spa? Aquele lugar horroroso que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho. Seu Nazareno está na hora de malhar. Aí vai para correr, para fazer natação, hidroginástica, aquela coisa toda, né? Então quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha, né? Alface, rúcula, agrião, só tem salada e tal, aquela coisa. É um verdadeiro matagal, é uma floresta. Você fica ali procurando, encontra um pedacinho de água pequenininho, uma coisinha grelhada, assim, muito pequenininho. Aí você, é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica lá ruminando. Aí você pensa: mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, faz atividade física. A atividade física é fundamental para a depressão, para o colesterol alto, para a pressão alta, para o diabetes, para a osteoporose, para tudo. A atividade física é bom para tudo. Melhora a autoestima, melhora o sono, melhora tudo, pessoal. Aí ele me disse: olha, Nazareno, o spa é uma coisa boa. O umbral é como se fosse o spa do espírito. É onde a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do materialismo, do apego, das nossas encrencas. A gente vai sair de lá muito melhor, porque purgar significa purificar, pessoal. Purgatório é lugar de purificação. E nós já estamos no umbral. Os espíritos nos dizem no livro Céu e Inferno que a Terra já é uma espécie de purgatório. Tem que ter medo de umbral, nós já estamos nele. O problema é: a gente quer ser feliz no purgatório. Está errado, não é? Como é que vai ser completamente feliz? Não, podemos ser felizes aqui, mas não muito, porque a Terra já é uma espécie de purgatório. É um mundo de expiação, um mundo de provas. E sendo Deus perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, se a gente passar lá algumas horas, alguns minutos, alguns dias, é para o nosso bem, pessoal, tudo é para o nosso bem. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E diz o livro Nosso Lar que quem trabalha nas regiões umbralinas, né, que é o poço purgatório, no Espiritismo não tem inferno, não tem penas eternas,
tem um salário bonusório em dobro. E direito a uma alimentação com mais substância, mais forte. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, né? O salário é melhor e tal, eu tenho muita dívida, tenho que pagar, então eu vou trabalhar. E um dia Chico Xavier estava com as suas irmãs, com algumas amigas, né? E ele disse assim: minhas irmãs, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu. Aí ela disse: Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, viu? Olha, não se esqueça de nós não, quando você for para o céu, lembre-se da gente. Ele sorriu e disse: acho que vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral, ajudando os meus irmãos em sofrimento. Olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo de ir para lá. É orgulho nosso, medo nosso. Que bobagem, medo de amar, a gente tem medo de se entregar no relacionamento, medo de amar. Olha o medo por trás de tantas coisas, não é? Então vamos, não é? Enfrentar, já estamos no umbral, vamos trabalhar no bem, porque Jesus nos convida: apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, não é? Para que ele não te leve ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da justiça, porque eu vos digo verdade que dali não saireis, até que tenhas ganho, tenhas pago o último centavo. Então a gente amanhã vai falar sobre Clara e Francisco, falar sobre Chico Xavier e Peixotinho, que a gente vai falar sobre depressão e alegria de ver, não é isso amanhã? E vamos falar amanhã sobre Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação. Vocês estão convidados, tá certo? Então a gente termina com Jesus nos convidando. Não está escrito: vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, versículo 16: vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. E ele acrescenta: podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. A gente vai colocar uma prece. Eu pedi aqui para as meninas, a gente vai colocar um vídeo para ser a nossa prece de encerramento. Vocês encontram na internet ou no YouTube também, em DVDs. Se puder reduzir as luzes para ser a nossa prece de encerramento, pode ser a nossa prece, não? Ou você queria dar algum recado antes? É do filme católico, chama-se Clara e Francisco.